que bom ter você mais uma vez aqui no programa Saúde é Vida para a gente falar de saúde e qualidade de vida. E o tema de hoje é bem interessante porque todos nós envelhecemos. Não dá para mudar essa realidade, mas podemos envelhecer sim com qualidade de vida. Claro que queremos ser idosos saudáveis, aqueles idosos que a gente vê nos filmes, nas propagandas, né? Viajando, curtindo a vida, numa praia linda. A gente quer isso pra gente. Mas como conseguir isso? Nós teremos algumas dicas hoje, esperamos que você aproveite tudo que falarmos aqui, os profissionais que nós teremos para conversar e principalmente já começar aprendendo com a doutora Daniela Gracioli de Almeida Baixa, que é geriatra. Ela formou-se em medicina pela Unicamp e também fez a sua clínica médica, a sua especialização lá na Unicamp. E, claro, não fica longe da Unicamp quem lá se forma, né? Porque ela atua como plantonista na UTI da Unicamp, mas trabalha também em um hospital, que é o Hospital Vera Cruz, e atua na equipe de internistas. Por isso, doutora Daniela, seja bem-vinda ao Saúde é Vida. Muito obrigada pelo convite. Vamos conversar um pouco sobre o envelhecimento saudável, né? E tem muitos assuntos para a gente conversar, e o primeiro deles é entender. Quando a gente fala envelhecer, tem uma terminologia que é bem adequada a esse envelhecimento natural e saudável. E a gente já começa entendendo o que é senescência e senilidade. Explica para nós, doutora. Rita, é isso mesmo. Então, existe hoje o conceito do que é a senescência e a senilidade. Então, a diferença entre eles é que a senescência, ela é o envelhecimento normal, né? São algumas características, algumas mudanças que vão acontecendo no nosso organismo com o decorrer da idade, né? Então, vai aparecer uma ruguinha, vai aparecer o cabelo branco, a gente vai perder massa muscular. Até assim, vai ter um pouco mais de lentificação no processo de aprendizado, tem um pouco mais de dificuldade na atenção. São coisas naturais que acontecem com o envelhecimento, isso é a senescência. E por outro lado, a senilidade são as doenças associadas ao envelhecimento, principalmente as doenças crônicas, né? Então a hipertensão é muito mais comum com o envelhecimento, vários tipos de câncer, né? Porque o câncer, ele nada mais é do que uma falha do organismo de corrigir os erros que acontecem no nosso corpo. Então, a multiplicação de células acontece, tem o erro nessa multiplicação e o organismo vai corrigindo. Com o passar dos anos, a falha dos mecanismos de correção dos erros é que vão proporcionar o crescimento desenfreado das células que vão ocasionar o câncer. Porque nós naturalmente produzimos essas células, só que o organismo tende a eliminá-las. Exatamente. Então, mesmo essa produção diária, mesmo na juventude, na fase adulta, quando chega nessa senescência, ou nessa idade, ou na terceira idade, como muitos usam como referência, é que o organismo, não conseguindo eliminar, essas células se multiplicam. Exatamente, é muito mais comum que seja com o passar do tempo, porque esses mecanismos têm maior risco de falhar, né? Então, o câncer é um exemplo, a osteoporose é um exemplo, né? A falha da produção, o desequilíbrio entre a produção e a quebra do osso, então é isso que provoca também a osteoporose, é muito mais comum no idoso. Isso tudo é a senilidade, né? Então, tudo que a gente vem conversando é para que o envelhecimento seja o mais saudável possível, para que a gente viva uma senescência, né? Ou viva com saúde, mas aquilo que a gente vai precisar viver, né? A única forma, dizem que a única forma de não envelhecer é morrer jovem, né? Então, todos nós que estamos aqui queremos continuar vivendo, vamos envelhecer, isso é inexorável, né? Bom, e já que é inexorável, o inerente ao ser humano, ele não escolhe, isso acontece mesmo. As pessoas se preocupam muito, a doutora falou, né, da ruguinha, do cabelo branco, mulher pinta o cabelo, homem também, homem também pinta o cabelo. E não tem nada demais fazer isso, porque faz parte da vaidade, é muito gostoso olhar no espelho e ver que mesmo envelhecendo, você está gostando daquilo que você está vendo. O problema é você brigar com esse envelhecimento. Aí a qualidade de vida cai. E é sobre isso também que eu quero falar, a não aceitação do envelhecimento. E a gente vê algumas aberrações por aí, porque a pessoa não está feliz com ela, não está feliz com o envelhecimento. E uma das coisas que as pessoas esquecem também, doutora, é que o envelhecimento não é só por fora.
Exatamente. É como eu estava falando. Por dentro tudo... também envelhece, os nossos Exato. órgãos também envelhecem. Todas as nossas células vão envelhecendo com o passar do tempo, né? Então, o nosso cérebro, as células vão perdendo as conexões, né? O nosso sistema digestivo funciona mais devagar, é muito mais comum que o intestino fique mais devagar, mais preguiçoso, né? Quando a gente envelhece. Então, todo o nosso organismo vai ficando mais lento, né? E tudo que a gente puder fazer ao longo de toda a vida para manter as funções o mais parecido possível com o normal do jovem, né, que isso vá preservado na idade mais avançada, melhor, né? A gente vai conseguir lidar melhor com as alterações do envelhecimento. E as pessoas não se preocupam tanto com a parte interna, com alimentação, exercícios físicos, enquanto jovens, né? Sim. Abusam até, mas quando chegam no envelhecimento, que é inevitável, algumas consequências aparecem do que foi feito na juventude. Sim. O que é ideal para um envelhecimento saudável? Sim. A gente costuma dizer que o envelhecimento saudável, ele é o resultado de uma trajetória de vida saudável, né? Então, o que a gente puder cultivar de hábitos saudáveis desde a infância, desde bebê, é o que vai fazer com que a chance do envelhecimento saudável, bem-sucedido, que a gente fala, seja maior a chance, né? Então, desde o início, desde a introdução alimentar, quando o bebê começa a comer, é importante você mostrar o que é uma alimentação saudável, né? Baseado bastante em vegetais, uma grande quantidade de frutas, de legumes, né? Atividade física, que é essencial e que são coisas que a gente acaba passando a vida toda, ai, não tenho tempo, ai, não consegui, tenho preguiça, né? Muita gente acaba deixando a atividade física para último plano e quando chega lá na idade de 60, 70 anos, vai perceber que a força não é a mesma. Ah, eu tenho fadiga, eu tenho uma fraqueza, não consigo explicar o que é. Mas é exatamente isso, porque a partir dos 30, 40 anos, a gente já começa a perder massa muscular. Então, se a gente não começar a fazer exercício lá quando jovem, a velocidade de perda muscular é muito maior. E por isso, lá adiante, eu vou sentir fraqueza, eu vou sentir fadiga, né? Então, isso é muito importante que os hábitos saudáveis sejam cultivados ao longo de toda a vida. Mas tem algo que impeça, por exemplo, já no idoso, ou seja, a pessoa já passou dos 60, 65, 70 anos, praticar uma atividade física? De forma alguma, não. Nunca é tarde para começar. Né? Então, assim, é claro que existem recomendações para cada situação e as recomendações mais recentes da Sociedade Brasileira de Cardiologia ou mesmo da geriatria são que os exercícios sejam feitos em média 150 minutos por semana, que daria 3 vezes de 50 minutos ou então 5 vezes de 30 minutos. Mas é claro que para aquele idoso de 60, 70, 80 anos que nunca fez nenhum tipo de atividade física, qualquer início, qualquer pouco que ele fizer já vai ser diferente, já vai ser um ganho, né? Então, se começar a fazer uma caminhada, vai cansar. É claro, nunca caminhou, vai ficar cansado. Então, vou dar uma volta no quarteirão, ou vou dar 2 voltas, depois de 2 semanas vou aumentar para 3 voltas. E isso tem que ser uma coisa lenta, né? Progressiva, até chegar no que seja o ideal do exercício. E é claro também que quanto mais esse exercício for supervisionado por um profissional da educação física, for orientado por um médico que tenha essa noção da importância do exercício, melhor, né? Mas toda situação pode ser... Até teremos aqui o André, ainda vai falar conosco no próximo bloco sobre essas atividades físicas específicas para a terceira idade, esse movimento necessário, e tem que respeitar o corpo também, né? Claro. E ele vai até abordar isso, mas essa atividade física que as pessoas protelam, que as pessoas adiam, ela é necessária, isso não tem como negar. Não tem como passar numa consulta com o geriatra e não ouvir uma orientação de exercício físico. Então, assim, passou o tempo da gente orientar todo mundo que entra na sua sala de fazer caminhada meia hora por dia. Não dá, porque tem gente que não gosta de caminhar. Eu não posso forçar essa pessoa a caminhar, mas deve haver alguma atividade física que ela consiga fazer. Tem muita gente que gosta de dança, principalmente os idosos, os casais, né? Ou mesmo quando é só a mulher ou só o homem, e é um outro ambiente que é possível de socializar, que é outra coisa super importante para o envelhecimento, a questão de relações sociais. Então a dança é um excelente exercício. O Pilates é um excelente exercício.
A musculação, hoje a gente sabe que a musculação é essencial para o idoso, justamente por essa perda de massa muscular, então o exercício de força, exercício resistido é essencial. Então assim, a combinação dos exercícios e respeitar a preferência do paciente é que é fundamental, para ele poder começar, né? Tem que dar o primeiro passo. Você falou sobre a digestão ficar um pouco mais lenta, então o aparelho digestório vai passar em todas as suas etapas, mas de uma forma mais lenta. Muda alguma coisa na alimentação do idoso por conta disso? Muda. O idoso tem muitas dificuldades associadas à alimentação no idoso e é muito comum o idoso se alimentar muito menos do que se alimentava antes. Então, não só as alterações do sistema digestivo, como alterações de dentição, né? Às vezes uma prótese mal ajustada ou um dente que não está muito legal, alguma lesão na boca, isso pode prejudicar a alimentação do idoso. Outra coisa muito importante que acontece é a disfagia, que é a dificuldade de deglutição, né? Então isso pode prejudicar também a alimentação do idoso e ele vai restringindo a alimentação às coisas que são mais fáceis e mais palatáveis. Então é muito comum ver o idoso que tem muito mais preferência por doce, por carboidratos, porque são as coisas mais fáceis de comer, tem menos dificuldade para mastigar, então é muito comum deixar de comer carne ou mastigar a carne e devolver porque tem alguma dificuldade de engolir. Então tudo isso vai restringindo a alimentação do idoso e vai colaborando para a perda de massa muscular que acontece com o tempo, que seria a senescência normal, né? Então a alimentação é fundamental. Outra coisa muito importante que acontece com o idoso normal é perder um pouco do paladar. Então isso também dificulta a alimentação, né? O olfato altera também? Tudo. Todos os sentidos podem ser um pouco diminuídos, né? O tato, a visão, o paladar. A audição também é uma coisa fundamental, é cuidar da audição, porque o idoso que não escuta muito bem, ele acaba restringindo as relações sociais, acaba saindo menos, conversando, participando menos das conversas da família, dos grupos. Porque não escuta, não entende. Exatamente, e ele vai se isolando, que é uma coisa muito comum e muito prejudicial, né, para o idoso. E o que acontece muitas vezes quando o idoso chega nessa fase, se eu estiver errada, a doutora vai me corrigir com certeza, é que nesse isolamento, as pessoas da família que estão bem, saudáveis, mais jovens, não conseguem acompanhar ou aceitar esse envelhecimento ou entender esse envelhecimento e acabam realmente deixando esse idoso, às vezes triste por conta da pressão ou isolado porque a pessoa não quer, então deixa quieto, deixa a mamãe e papai quietinho lá, o vovô, a vovó, e aí é ruim. É péssimo. Mas o nosso tempo aqui ainda tem para falar sobre essa senescência, sobre esse envelhecimento saudável. A doutora Daniela estará conosco ainda no último bloco, junto com o André, que agora no segundo bloco vai nos falar sobre os exercícios físicos. Então, para você que foge de exercício físico, para você que foge das orientações do geriatra, dos médicos, é hora de puxar a sua orelha. Um intervalo, um copo d'água e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Saúde é Vida, hoje falando sobre senescência e qualidade de vida, esse envelhecimento que nós queremos de maneira saudável. Nós conversamos com a geriatra no primeiro bloco e agora temos o personal trainer, o André Gomes, aqui conosco. E o André, além de personal trainer, ele também estudou para que esse acompanhamento fosse muito além de um educador físico ou de um personal trainer. Ele fez pós-graduação em fisiologia do exercício, treinamento esportivo, biomecânica e cinesiologia. E ele já esteve conosco aqui em um outro programa Saúde é Vida, mas eu acho legal entender este estudo que você fez, esse curso que você fez,
para ajudar os seus pacientes? Porque ajudar um idoso vai muito além do conhecimento básico, né? Sim, a biomecânica ela dá condições para a gente da gente entender a mecânica no movimento, independente do indivíduo que a gente está tratando, e a gente consegue individualizar esse tratamento, esse treino, para poder ficar um treino coerente com aquela realidade da pessoa, né? Assim como a cinesiologia também. São as duas disciplinas que dão base para a gente trabalhar principalmente com o treinamento de força. Treinamento de força. O idoso ele perde essa força com o longo dos anos. Foi até o que a geriatra já nos falou no primeiro bloco. Como fazer com que esse idoso ganhe novamente a força para levantar da cama, para abrir um vidro, para buscar uma coisa no armário, sem ter medo de pegar e aquilo escapar da mão, porque o braço perde a força, a perna também para subir uma escada. Como ajudar esse idoso com o exercício físico? Tem algo específico para determinadas idades ou determinadas doenças? Eu falo que o treinamento de força, principalmente para pessoas normais, como a gente, digo pessoas normais que não são atletas, né? A grande chave desse processo é um trabalho pedagógico, que seja adaptado, que seja dentro daquela realidade da pessoa. Não pular etapas, principalmente com o idoso, que tem algumas características assim que precisam ser estudadas e entendidas para levá-la para dentro da sala de musculação. Para levá-los para a sala de musculação. Exato. É um outro sacrifício, eles não querem saber de fazer exercícios em academias. E algumas pessoas realmente brigam com isso e outras são apaixonadas. O jovem que começa já na academia, já pratica um exercício físico, uma atividade física, seria correto falar, ele vai ter um envelhecimento mais saudável. Sim. E como convencer? O que você fala para os seus... como fala os seus... Não, Meus médico alunos. É paciente. Meus alunos. Seus alunos. Isso. Em relação a isso, André? Eu negocio em cima do que ele vai colher. No começo, claro que é difícil, mas quando os benefícios começam a chegar, eu brinco que tem alguns horários dentro das academias que você chega, antes de abrir já tem um público fiel que está lá, que é o público dessa idade, né? Pessoal de mais idade. E quando eles começam a colher os frutos da musculação, do treinamento de força, não tem como abandonar mais. Eles não param mais? Não param mais, com certeza. Porque eles estão vivendo um processo de envelhecimento e a gente consegue, de certa forma, retardar, diminuir os efeitos disso, né? E eles ficam sendo um público muito fiel, que às vezes chega até antes do professor na academia. Eu vejo sempre acontecer isso. Eu gostaria que você desse para nós algumas dicas. Por exemplo, para abaixar, levantar, as dores lombares elas são muito comuns nesse envelhecimento ou no idoso, justamente porque ele faz movimentos errados, né? Esses movimentos eles acabam complicando e causando danos ao organismo que já está mais debilitado, mais frágil. O que é ideal? O que os idosos devem evitar e o que os idosos devem fazer dentro desses exercícios físicos ou no seu dia a dia? Igual vocês falaram no bloco anterior, né? Cada um tem um gosto, cada um gosta de uma modalidade. Mas tem duas valências físicas que eu acredito que acrescentam muito para o idoso, que é a flexibilidade e a força. Eu acho que ter um foco especial nessas duas valências físicas é o que vai mais agregar para o idoso. A flexibilidade e a força dentro da realidade deles. O treinamento de força, ele tem um grau de flexibilidade quando você executa os exercícios, mas é necessário uma periodização, uma organização de treino para trabalhar os alongamentos e ganhar mobilidade articular e também trabalhar a força, que é o que mais vai agregar para o idoso. Para levantar, para abrir um pote, como você falou, para brincar com os netos, para evitar quedas, que é uma situação muito comum, né, com os idosos, né, para melhorar o equilíbrio dele. Equilíbrio é fundamental. Fundamental, com certeza. No caso, por exemplo, eu falei sobre abaixar-se, levantar-se. Existe uma forma correta de abaixar e levantar? Porque se o idoso abaixa da maneira correta, com o tronco mais ereto para pegar algo no chão, ele não consegue levantar, porque a perna não tem força. Isso é normal, ele vai ter que ter algo para poder se apoiar e para que o braço também ajude a levantar esse corpo. Se ele se inclina, né, com as pernas retas e se inclina muitas vezes para levantar o tronco ou uma dor lombar, alguma coisa nas costas, por exemplo, na coluna, vai dificultar também. Então, aí só o exercício físico que vai dar essa força e essa flexibilidade. Mas tem alguma forma correta de fazer isso? Sim, tem. A grande ideia é levar o que ele faz dentro da sala de musculação para a realidade dele.
E a musculação é uma modalidade muito funcional, eu digo. Ao abaixar ou levantar na academia, ele vai estar levantando carga, vai estar levantando peso, e quando ele sair da academia, ele vai estar reproduzindo isso de várias formas. Dentro da musculação, a gente tem alguns exercícios básicos, que a gente chama. Um deles é o agachamento e outro o levantamento terra. São dois exercícios que têm uma efetividade muito grande, tanto para dores lombares, quanto para esse grupo muscular de levantar, que a gente usa, que são os membros inferiores das pernas, que dão um ganho muito bom de mobilidade e de força. Eu trabalho muito com exercícios básicos, principalmente para essa categoria dos idosos. Eu sei que você está se coçando aí, porque imagina um educador físico que fala de exercício físico sentado tendo que falar tudo isso. Claro que eu gostaria que você ficasse de pé e demonstrasse para nós. Eu até vou confirmar com o diretor, existe possibilidade de nós fazermos isso na nossa câmera geral, diretor? Ok. Você pode demonstrar para nós? Sim, claro. Eu só vou pedir a autorização dele. Enquanto isso, eu quero aproveitar para falar com você que está assistindo o programa que nós ainda teremos mais um bloco, e no próximo bloco nós teremos o André e a doutora Daniela falando justamente sobre esse envelhecimento saudável, a maneira saudável de ter qualidade de vida, já que vai envelhecer e não dá para evitar. Então, nós queremos convidar você que continue conosco, ok? Podemos levantar? André, eu não vou levantar, eu vou ficar vendo você, olha só. Sim, eu vou falar para vocês, claro. Gente? Você falou sobre o agachamento e o levantamento terra. Vou falar para vocês a Pode ficar de costas aqui para a TV, que eu acho que fica melhor para Vou falar a princípio do agachamento, que é um exercício básico que a gente usa em vários momentos. Quando a gente é criança, a gente agacha de uma forma muito simples, muito comum. Se a gente observar uma criança de 2, 3 anos, ela faz isso brincando, fica agachada durante muito tempo. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo muito isso e muitas vezes nem agachar consegue. Quando agacha ou cai para os lados, perde o equilíbrio ou não consegue mesmo. Uma das formas que eu uso para melhorar o agachamento, começar a educar novamente o adulto, o idoso, a começar a agachar e trabalhar isso com uma intensidade maior mais para frente, é uma cadeira. O movimento de sentar e levantar, ou um banco um pouco mais alto, um pouco mais baixo, de acordo com a flexibilidade da pessoa. Então é um movimento de sentar e levantar. Com afastamento de pernas ideal, com a postura da coluna ideal. Lógico, tem pessoas que vão ter mais dificuldade, menos dificuldade, mas a musculação é uma modalidade que dá a possibilidade de você trabalhar durante muito tempo e especificar esse movimento para a pessoa, para mulheres, para homens de várias idades. Então o agachamento é um exercício básico. No começo eu posso até ajudar com a mão, a pessoa vai evoluindo, vai conseguindo melhorar a amplitude, força e consequentemente eu tenho idosos que já trabalham fora da cadeira e com uma sobrecarga maior, quase com o peso corporal deles. Uau! Lógico, passaram por um processo pedagógico para chegar nesse ponto. Mas eu digo que o agachamento é um exercício básico. Não tem como o idoso fugir dele para ganhar qualidade de vida, para ganhar um pouco mais de mobilidade no dia a dia dele. Você falou sobre a força, sobre sentar-se e levantar. Você Sim. poderia repetir o movimento? Claro. Você põe a mão assim, isso tem alguma... Para melhorar o equilíbrio um pouco, né? Para melhorar o equilíbrio, tá. E assim, mais para frente, quando esse exercício começar a ficar melhor, o movimento mais limpo, a gente começa a sobrecarregar, começa a pimentar um pouco mais o exercício. Porque vai chegar um momento que sentar e levantar vai ficar simples. E a função nossa também de educador físico é dar uma complicada nisso e evoluir um pouquinho dentro desse movimento. Então começa com um movimento simples de sentar e levantar com os braços na frente, tentando manter as curvaturas fisiológicas da coluna, um afastamento de perna ideal e respeitar a individualidade da pessoa que tá reproduzindo esse exercício. Bom, se por acaso perder o equilíbrio, ainda tem a cadeira para ajudar. O ideal é sempre ter um profissional perto para estar ajudando e orientando esse aluno. Quem, por exemplo, não tem esse hábito de fazer os exercícios físicos, ainda está relutante em entrar na academia, em ter um educador físico ao seu lado, orientando, isso poderia ser feito em casa ou não? Eu acho que uma orientação inicial é necessária, mas muita coisa dá para fazer em casa. Então, acho que hoje em dia, nessa área da informação, não tem muita desculpa de não fazer. Eu tenho alunos que eu prescrevo, que eles vão 2 vezes na semana comigo, mas ele tem uma lição de casa que ele faz alguma coisa na casa dele. Seja um trabalho de membros superiores, seja um agachamento, seja um alongamento. Então em casa dá para fazer bastante coisa também, com peso corporal, com algum elástico, algum equipamento que dê para levar para casa.
Então você entendeu que não dá para dispensar um educador físico, principalmente nessa fase, porque os exercícios eles são específicos e eles vão dando um grauzinho de dificuldade. Por quê? Não é porque eles querem dificultar para o idoso, mas eles querem que esse idoso pule essas etapas gradativamente e de maneira saudável, tá? Não dá para fazer algo mirabolante sem ter esse preparo físico. Então ganhar resistência, força física, mobilidade, flexibilidade, Exato. Só com o exercício físico adequado, essa atividade física orientada, individualizada, é que vai proporcionar isso ao idoso. Exatamente. São os ganhos que ele pode ter com a atividade física que vão estar melhorando a qualidade de vida dele. Bom, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estender um pouquinho mais essa conversa agora com os dois profissionais, porque a doutora Daniela é geriatra e estará conosco junto com o André para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse envelhecimento saudável. E eu espero que o nosso bate-papo hoje mude a sua vida e para melhor. Por isso eu convido você a ficar conosco, Saúde é Vida é feito com carinho para você. Um copo d'água, intervalo e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Saúde é Vida e hoje falando sobre senescência, que é esse envelhecimento saudável para termos qualidade de vida. Então a gente precisa aprender algo, algumas coisas e colocar em prática. Não adianta só ouvir os profissionais que estão aqui conosco hoje e depois que desligar a televisão, e aí? Não, aí você vai procurar uma academia, você vai procurar um geriatra, você vai procurar ter muito mais saúde, porque se o envelhecimento ele é inevitável, ele pode ser no mínimo saudável. E é por isso que nós temos hoje aqui a doutora Daniela, que é geriatra, o André, que é personal trainer e educador físico, e com os dois conversando com a gente, quem sabe chegamos aí num denominador comum para convencer todo mundo a ter um envelhecimento saudável. Eu já dei as boas-vindas a vocês e agora juntos a gente vai fazer um apanhado do que foi falado. E uma das coisas que nós falamos pouquíssimo, inclusive com a doutora Daniela, é sobre a água. A água ela é fundamental, eu sempre incentivo as pessoas a cada intervalo do programa tomar um copo d'água, isso serve para mim também, porque a água é fundamental, é isso, doutora? Com certeza, Rita. O que a gente percebe é que faz parte da senescência a perda da regulação da sede. Então é muito comum que o idoso não sinta sede e por isso ele vai deixando e não toma água nenhuma, né? Muitas vezes no consultório a gente pergunta se toma muita água e o paciente fala, eu tomo sim, doutora, eu tomo muita água. E quanto que é muita água? É um copinho assim. Então a gente tem uma base mais ou menos de 2 litros por dia, que seria o ideal. Claro que tem que ser individualizado, algumas doenças precisam de uma restrição do líquido, né? Mas na população geral, inclusive para os idosos, a média seria 2 litros de água por dia, né? Especialmente quando faz alguma atividade física, isso tem que estar acompanhando também o idoso. E é importante sempre andar com a garrafinha do lado para não esquecer, né? E isso facilita muito. Às vezes está até com um pouquinho de sede, mas a preguiça de ir buscar um copo d'água é maior, né? Então é importante estar sempre com água por perto e as pessoas ao redor também estarem sempre oferecendo água para manter essa hidratação adequada. Bom, eu tenho uma mãe idosa, com quase 90 anos, e a minha briga com ela, nossa briga com ela, né, mãe? É tomar água. E ao tomar, assim, quando ela fica o dia todo sem tomar água, à noite, depois de uma sopinha, um pãozinho, uma coisinha levinha para comer, ela sente sede. E o que ela fala, não sei se você de casa fala também, mas se eu tomar água agora, depois tem que ficar levantando a noite inteira. E aí é mais uma desculpa para não tomar água.
E é realmente verdade, se a gente acaba tomando água mais para o final do dia, à noite, vai levantar à noite para fazer xixi, né? E isso, no meio da noite, vai atrapalhar seu sono, vai atrapalhar sua qualidade de vida, porque está acordando várias vezes à noite, esse sono vai vir de manhã, acaba fazendo menos atividades durante o dia porque não dormiu bem. Então, realmente, o ideal seria dividir a água ao longo do dia, até por volta da hora do jantar, e depois disso, não beber mais tanta água para não ficar se levantando. Nem o chazinho da noite. Pode, né? Mas vai acontecer em algumas pessoas de acordar mais vezes à noite para fazer xixi, né? E no exercício físico? A água, eu nem preciso falar nada, né? O que você observa? Eu observo que as pessoas ficam muito com um copinho daqui, copinho de lá. Minha recomendação durante meus treinos é que as pessoas tragam uma garrafa d'água, né? Justamente para não ter aquela preguiça de pegar o copinho, de não ir, tomar uma quantidade maior durante o treino. Até porque no treino você tem um aumento da temperatura corporal, você perde líquidos e é importante repor, né? Quando você entra num estado de desidratação, você acaba perdendo performance também durante o treino, né? Então tá aí a importância da hidratação também durante o treino. Quando você observa que as pessoas tomam menos água, você nota alguma perda na atividade física, de rendimento e etc? Sim, é nítido isso. Principalmente nítido quando são treinos que combinam exercícios aeróbicos com a musculação também. Há uma queda de performance do meio do treino para o final, é bem perceptível isso. Tem um dado que aproximadamente em 2030 a população no Brasil vai ser muito mais de idosos do que de crianças, ou seja, nós teremos muito mais pessoas adultas já chegando na terceira idade do que crianças nascendo. Parece uma realidade tão distante. Gente, 2030 praticamente é daqui a 10 anos. Então, para você que está hoje assistindo o programa, que a gente dê esse alerta. E para você que é idoso, mas já está aí nas redes sociais, né? Eu acho isso ótimo, acho isso muito legal, porque trabalha bem a mente e esse relacionamento. Mas cuidado com as coisas que você lê, com as mensagens que você recebe. Muitas pessoas circulam fake news por aí em relação à saúde. Mas a água, circulou até de um médico que escreveu falando que não tomar água tem alguns prejuízos na terceira idade. E eu conversando na hora do intervalo com a doutora Daniela, ela me explicou o que tem de real nessa notícia circulada principalmente pelo WhatsApp e a realidade, o nosso dia a dia ou no dia a dia do idoso. Exatamente, a gente tem que tomar cuidado com as notícias porque a gente, às vezes, a notícia é verdadeira, existe realmente base científica, mas o modo como ela é divulgada ou o modo como a gente lê essa notícia pode dar margem para outras interpretações. Então, realmente, a hidratação é essencial em todas as fases da vida e a desidratação, que é a baixa ingesta de água aí pelo idoso, pode causar alguns prejuízos, além da baixa performance física, pode estar associado a quadros de confusão mental aguda. Né? Então isso é possível de acontecer, existem quadros que a gente chama de delírio, que é um estado confusional agudo, é comum em idoso, por exemplo, um idoso que está internado, quem nunca viu um idoso que está na UTI lá cheio de aparelhos ou acabou de passar por uma cirurgia e fica totalmente confuso, né? Isso é muito comum, então isso pode estar relacionado com internação, pode estar relacionado com alguma medicação e também pode estar relacionado com desidratação, que é muito comum, né? Então o idoso que está em casa, que não está internado, não está com problema agudo, ele está em casa, ele pode estar ingerindo pouca água e às vezes a família percebe que não está legal, ele está um pouco diferente, o comportamento, né, a função dele está um pouco diferente, isso pode ser devido à desidratação. Mas é importante que a família nessas situações procure um médico, né, ou no pronto atendimento, ou médico de referência mesmo da família, que seja um geriatra, ou um clínico, alguém que possa dar uma orientação, fazer uma triagem aí, uns exames, um exame físico adequado, né, para que a gente possa identificar as possíveis causas dessa confusão. A gente não pode simplesmente atribuir isso à desidratação e esquecer das outras coisas que podem estar acontecendo também. É só uma avaliação médica poderia identificar aí o real problema. E uma das coisas que o texto fala é que e o que assustou as pessoas é que nessa confusão mental que o idoso passa, muitas vezes vai ao supermercado, coisa que ele faz assim fácil, vai até a farmácia, vai na casa da vizinha, um lugar perto de casa, mas ele chega numa esquina
e ele não sabe onde ele está. Ele não sabe voltar para casa. Então, muitos filhos contratam acompanhantes ou cuidadores para que não aconteça isso com o idoso, com medo de que, não tomando água, venha essa confusão mental e a pessoa não saiba voltar para casa. Tem filhos que colocam sempre o bilhetinho no bolso, com o telefone, Sim. com nome, com endereço. Né? Quer dizer, são cuidados. Ótimo cuidar do idoso dessa forma, mas essa confusão mental pode acontecer dessa forma assim do nada? Pode acontecer. Inclusive, existem essas formas de segurança, tem as pulseirinhas agora hoje, né, que dá para colocar o nome, existem alarmes que dá para tocar e acionar uma central, algum convênio que possa fornecer uma ajuda, mas é sempre importante que o médico esteja acompanhando e orientando essa família sobre o que vai ser o risco para esse paciente, né? Às vezes, o que a gente vê mais é a família acabar deixando acontecer o problema, por exemplo, uma queda, ou por exemplo, uma desorientação aguda no trânsito. São problemas que a gente acaba corrigindo ao invés de prevenir, né? Então, é importante que o médico acompanhe para dizer justamente para essa família os riscos que estão associados ao quadro clínico desse paciente. Então, cada paciente vai ter um risco inerente ali às doenças dele ou aos problemas de saúde que ele tem, né? É importante sempre consultar o médico. Tô achando o André muito quietinho. Do que nós falamos aqui, André, ela falou sobre essa avaliação física também, sobre essa avaliação não só médica, mas física. O que você gostaria de acrescentar ao que nós conversamos aqui? Eu acho que, principalmente para essa população de idoso, quando ele vai se direcionar para uma atividade física, uma avaliação coerente se faz necessária. Uma avaliação postural que vai mostrar para a gente desequilíbrios posturais que ele tem, desequilíbrios musculares, uma possível síndrome, para a gente poder corrigir ou pelo menos amenizar isso dentro da sala de musculação. Não dá para começar do nada. A gente tem hoje um padrão de algumas academias que você chega e treina, né? Meio self-service, assim. Eu particularmente não indico, acho que a atividade física tem que ser algo prazeroso, mas tem que ser individualizado, até porque envolve diretamente a nossa saúde. Então não dá para fazer de qualquer jeito, né? Então, ainda mais com o idoso, né? Ainda mais com o idoso, né? Então, que foge um pouco da questão estética, tem a questão realmente de saúde, a questão de qualidade de vida. Então é preciso uma avaliação criteriosa para poder prescrever exercício físico de forma coerente, né? E até os médicos também, eu percebo que de alguns anos para cá, essa prescrição dos médicos vem muito em cima da atividade física, né? A gente tinha falado antes de dor lombar, eu lembro que antigamente tinham muitos médicos que, esse remédio, aquele... hoje chega para mim muitas pessoas que o médico falou, vai treinar, vai fazer atividade física, se está com dor lombar, o remédio é atividade física, né? Então até essa cultura que veio da medicina também está muito em cima da atividade física, do que fazer, do que melhorar, baseado nos exercícios. Bom, a gente falou aqui tantas coisas fundamentais, será que a gente consegue resumir? Exercícios físicos personalizados, individualizados, isso é importante. Quer dizer, no seu caso, você orienta para cada pessoa. Tem alguma patologia que você toma um pouquinho mais de cuidado? Por exemplo, uma artrose, olha, é limitado. Ou um problema no joelho. E aí tem que ser mais específico ainda. Tem que ser mais específico e tem que se pensar muito na possibilidade de avanço, de desenvolver o exercício da forma coerente, né? Tem um ponto que a gente não tocou, que é a osteoporose também, né? Que atinge muitos idosos. Então, eu acredito que ficar ligado nisso, o profissional que vai estar à frente disso tem que saber dessa situação que o idoso está passando para poder direcionar, né? Problemas de joelho, problema articular de joelho, problemas de hérnias de disco muito comum em idosos, né? Hoje a medicina não proíbe, mas a questão é adequar, é saber direcionar esse exercício para essa situação. André, eu não posso encerrar o programa sem fazer uma pergunta muito importante para você. Claro. Espalhou-se por Campinas e também pelo Brasil, né? Essas academias ao ar livre direcionada para os idosos. Não tem um educador físico e nem praça nenhuma para orientar. E eles chegam e eles fazem aquela roda e fazem o step lá e etc. Enfim, isso é bom para o idoso fazer? E não é. A questão é que, vou te dar um exemplo prático. Chega um idoso para mim que tem alguma patologia de ombro. Dentro da musculação eu vou saber a amplitude de movimento que ele vai executar, quanto ele vai executar, quando ele vai executar. Numa praça dessa que ele vai,
não tem ninguém para direcionar isso para ele, para orientar, entendeu? E isso se estende e realmente essas academias têm aquela plaquinha, né? Academia para terceira idade, academia para o idoso. E é um público que precisa de uma atenção especial, né? O cenário ideal seria que nessas praças tivesse alguém que orientasse, mas a gente sabe que longe disso, né? Não é o que acontece. André, muito obrigada por estar comigo, mais uma vez enriquecendo através do seu conhecimento os temas do programa. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Doutora, gostaria de fazer um fechamento dentro do nosso tema, algo que deixamos de falar e que seja importante? Eu acho que é importante a gente entender o quanto o cuidado com o idoso ele tem que ser multidisciplinar, né? Então não basta somente ir no geriatra, é preciso consultar um educador físico, é preciso ter uma orientação de alimentação, ocasionalmente vai precisar de um fisioterapeuta, de um terapeuta ocupacional. Então o cuidado com o idoso ele sempre envolve várias esferas aí do conhecimento das áreas da saúde, né? E é importante até isso que você comentou agora sobre essas academias ao ar livre, porque são todas questões de saúde pública, né, que tem que ser direcionada não só para as adaptações ao ambiente, mas no recurso humano, né, que é tão importante no cuidado com o idoso. Então os profissionais têm que estar junto. Não adianta colocar uma academia disponível, que é claro que é bom que o idoso vá, mas sem uma supervisão adequada. Então acho que é isso para a saúde pública ser direcionada para esse cuidado é preciso muito investimento ainda, né? A gente ainda está muito no começo desse processo todo de envelhecimento. E olha, eu quero encerrar o programa agradecendo ao André, agradecendo à doutora Daniela, porque nós falamos sobre essa senescência, né, a qualidade de vida, e não falamos uma coisa importante. Quando a gente fala em geriatra, a gente só pensa no geriatra para o envelhecimento ou para a pessoa que já está idosa. Mas a partir do momento que você nasce, você já está envelhecendo, não tem jeito, isso é inevitável. Ou seja, se você adotar, entre aspas, um geriatra para o resto da sua vida, vai ter saúde, qualidade de vida, né? E aí entra aí o educador físico para completar tudo isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Obrigado. E nós, claro, agradecemos a você que acompanha o Saúde é Vida e agradecemos a você. Esperamos você no próximo programa. Lembrando que tem as reprises desse programa sempre às 3 da manhã, tem também às 10 da manhã e às 3 da tarde. Esperamos você. Um beijo grande, um copo d'água e a gente se encontra no próximo Saúde é Vida.